Bom, meus irmãos, boa noite. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o Livro dos Espíritos e o tema é Relações de Além-Túmulo. Vamos abordar aí das perguntas 274 a 319. Então vamos lá. Esse tema ele é muito perturbador, né? É legal a gente começar uma palestra falando que o tema é muito perturbador, que é muito instigante, porque aí as pessoas valorizam, né? Prestam mais atenção. Mas por que a gente diz que o tema é perturbador? Porque Relações de Além-Túmulo vai tratar exatamente de morte. E falar da morte é uma coisa engraçada, né? Muita gente evita, muita gente não quer falar, talvez achando que se eu não falar da morte eu vou estar mais longe dela, né? Eu não sei. Será que a gente pode dizer que nós nascemos para morrer? Vamos fazer uma reflexão. Quando a gente vai visitar uma criança lá no berçário, e a gente não sabe nada do que vai ser da vida dela, não é mesmo? A gente não sabe se ela vai ter um desenvolvimento normal, se ela vai ter um desenvolvimento normal, se ela vai ser, na idade adulta, se ela vai ser rica, se ela vai ser pobre, se ela vai fazer faculdade, se ela vai ter um emprego, se ela vai seguir o caminho do bem, senão a gente não sabe nada disso. Mas uma coisa a gente tem certeza, ela vai morrer. Então se a gente disser que nós nascemos para morrer, não está totalmente errado, porque a única certeza que a gente tem é essa, é que nós vamos morrer. Mas mesmo assim tem muita gente que evita, né, o tema, não gosta de falar de morte. E nós que somos espíritas, nós sabemos que a morte não existe, né, que a gente já passou por esse caminho inúmeras vezes, a gente já nasceu, renasceu e faleceu, morreu, deixou o corpo aqui na Terra centenas de vezes, milhares de vezes, não sei quantas vezes, mas com certeza foram muitas para chegar até o nível que a gente se encontra hoje de civilidade, de inteligência. Então a nossa reflexão é a seguinte: espírita tem medo da morte? Depois a gente volta nesse tema. Vamos pensar aqui primeiro na visão do materialista. O materialista acredita que morreu, acabou, certo? Se morreu, acabou, então ele perde tudo. Ele perde todas as afeições, filhos, netos, esposa, pai, mãe, enfim. Para o materialista, a morte representa uma grande perda, né? Morreu, acabou tudo, perdeu a vida, acabou tudo. Então o materialista tem motivos para ter medo da morte. Já nós, espíritas, bom, o materialista tem uma vantagem. E se morreu, acabou, ele não tem que se preocupar com a consequência dos atos que ele cometeu, do bem ou do mal que ele fez durante a vida. Se morreu, acabou, não tem por que se preocupar. Então tudo tem, né, dois pesos, duas medidas, vantagens e desvantagens. Vamos ver a visão do católico, do protestante e de todas aquelas religiões que acreditam em céu e inferno. Então essas pessoas vão, possivelmente, se viveram no bem, tem certeza de que vão conquistar um lugar no céu. Se viveram a vida desregrada, de problemas, infiel, ilegal, se foram desonestos, eles não têm muita esperança, vão para o inferno. O problema é que mesmo aqueles que viveram a maior parte do tempo no bem, e portanto acreditando que vão para o céu, mesmo essas pessoas, como nós somos espíritos imperfeitos, mesmo essas pessoas não têm jeito. Cometeram erros durante a existência, porque é característica dos espíritos imperfeitos, certo? E no caso da visão espírita, nós temos a consciência de que a morte não existe. Nós temos a consciência de que nós já experimentamos esse movimento de morrer e de renascer inúmeras vezes. Então nós sabemos que a vida tem continuidade e é eterna. O espírita tem medo da morte? Se a gente perguntar, na maioria, né, para a maioria das pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas vai dizer que tem sim medo da morte. Mas por que a gente tem medo da morte, né? Com todo o conhecimento que a gente tem, justamente dessas relações de além-túmulo, da vida após a morte? De onde vem
Então, o medo que nós sentimos naturalmente da morte. A primeira coisa a chamar a atenção é que Deus nos deu a cada um instinto de conservação. Isso já faz a gente querer evitar a morte, né? Isso é natural. Mas um outro aspecto a ser pensado é o seguinte: nós temos um medo eterno de mudança. Então, por mais que nós estejamos vivendo uma vida que seja difícil, que seja de sacrifício, que seja de muita luta, enfim, por maiores dificuldades que estejamos enfrentando, e como somos espíritos imperfeitos, habitando um planeta de provas e expiações, todos nós, sem exceção, vivemos dificuldades. Se alguém pensa que não vive, então é um problema sério, porque ele não está nem percebendo. Porque todo mundo vive dificuldades. Em alguns casos vai ser dificuldade financeira, em outros casos vai ser dificuldade com a saúde do corpo, e o mais comum de todos é a dificuldade de relacionamentos. Seja conjugal, seja com os filhos, seja com os pais, seja com vizinhos, no trabalho, enfim. A maioria de nós tem problemas sérios com relacionamentos. Ainda por conta do nosso egoísmo exagerado, por conta do nosso orgulho exagerado, por tudo isso a gente tem dificuldade de relacionamento. Mas vamos lá, medo de mudança. Por mais que a gente tenha dificuldade na vida encarnada, nós já nos acostumamos. A gente já acostumou a levar, já acostumou a empurrar com a barriga, já procurou as saídas para poder se sentir feliz apesar de todas elas. Então o medo da mudança é uma das coisas que causa medo da morte, mesmo no caso de espíritas. Outro detalhe, o medo de encarar as consequências dos nossos atos. E aí não é mole não, né? Porque a gente estuda o tempo todo, a gente está sempre falando da lei de causa e efeito, e exatamente por isso a gente sabe que vamos ter que enfrentar as consequências de tudo que fizemos. Bom, eu vou repetir inúmeras vezes que nós somos espíritos imperfeitos. Aliás, eu recomendo a leitura do tema Escala Espírita, né, no Livro dos Espíritos, das perguntas 100 a 113. E lá a gente vai se identificar perfeitamente que nós nos encaixamos ainda na classificação de espíritos imperfeitos. Ainda convivemos com o mal, ainda praticamos o mal, ainda ficamos satisfeitos, apesar de não termos praticado o mal, ficamos satisfeitos muitas vezes com a infelicidade do nosso irmão, por algum motivo. Mas enfim, ainda estamos nessa fase evolutiva. E como tal, a gente acaba cometendo erros. A gente acaba também experimentando egoísmo, também experimentando orgulho. E por tudo isso a gente comete erro no nosso proceder, no nosso dia a dia, na nossa rotina até. Nós acabamos destratando pessoas, nós acabamos sendo desonestos de alguma forma. Por tudo isso a gente tem receio de desencarnar e ter que enfrentar as consequências dos nossos atos. Vamos lá. Um outro detalhe é que a doutrina espírita ensina pra gente que, quando desencarnados, na situação de espírito errante, nós não conseguimos esconder nada dos outros, nem sequer do pensamento. Então, aqui na nossa vida encarnada, a gente já está acostumado a dissimular os pensamentos reais. Às vezes, para não ser indelicado, você acaba fingindo que gosta de alguém que na verdade não gosta. Às vezes por questão de interesses, interesse profissional, interesse financeiro, ou de algum favor que você esteja precisando, você acaba sendo gentil com pessoas que você, a princípio, não admira. E a gente também pode mentir aqui no plano encarnado, né? Quando você encontra uma pessoa, você fala: ui, querida, eu tô com tanta saudade de você. Como nada disso pode ser verdade. Você quer mais a distância mesmo daquela pessoa. No mundo dos espíritos, você não consegue mentir,
Porque no mundo dos espíritos não é necessário a linguagem articulada. O pensamento já transmite a ideia, já transmite a vibração. E, portanto, a gente não consegue se esconder de quem nós somos, do que pensamos. Se a gente deseja mal, ou se não gosta de uma pessoa, isso fica evidente pelo nosso pensamento. Então não dá para disfarçar. Isso também é uma coisa que causa um certo temorzinho, né? Porque aqui eu consigo ser dissimulado. Lá no mundo espiritual, eu vou aparecer como eu sou. Não tem onde se esconder. Então, esse tipo de detalhes é que fazem com que a gente tenha um certo receio de desencarnar, né? Como é que vai ser quando eu chegar do lado de lá? Um outro aspecto também é a questão da afinidade dos espíritos. A gente aqui na Terra procura ter como amigos aquelas pessoas com quem a gente se afiniza. Então são pessoas que eu vou receber na minha casa, ou que eu vou visitá-los em casa. Para esses casos, eu vou escolher pessoas com quem eu me afinizo, pessoas que eu gosto. Mas em muitas situações eu não posso escolher. Então eu sou obrigado a conviver com vizinhos que nem sempre me afinizo. Eu sou obrigado a trabalhar com pessoas que nem sempre me afinizo. Eu sou chefe, eu sou subordinado de pessoas que nem sempre eu gosto. A gente aprende que quando desencarnar, nós vamos para um ambiente afim conosco. Nós vamos encontrar nesse ambiente espíritos com quem nós temos também afinidades. Afinidades de gostos, afinidades de sofrimento, afinidades de qualidades. Então a gente vai estar reunido com as pessoas com quem nós de fato nos afinizamos e, portanto, merecemos. Os livros do André Luiz, eles dão inúmeros exemplos de pessoas, né, que foram para ambientes após o desencarne. E nesses ambientes, vários dramas acontecem em função do espírito ter sido levado para lá, que é o lugar que ele merece, que é o lugar com quem ele se afiniza. Vamos lembrar só de alguns pouquíssimos casos, porque tem muitos casos. E os livros do André Luiz me parecem os melhores para esse tipo de exemplo, né? Pessoas que desencarnam e vão para qual ambiente? Aonde elas se encontram após o desencarne? Então vamos citar aqui, por exemplo, a obra Nosso Lar, onde o André Luiz, antes de chegar no Nosso Lar, ele vai para uma zona umbralina. E lá ele permanece por 8 anos, segundo ele conta no livro. Ele permanece lá por 8 anos e ainda por cima, os outros espíritos todos o taxam de suicida. E ele não consegue compreender. Mas como assim suicida? Eu não tirei minha própria vida. E são 8 anos, gente. São 8 anos. Então, depois desses 8 anos, ele faz uma prece sincera, depois de 8 anos. E aí ele consegue então ver o seu mentor, o Clarencio. E ele ainda se queixa, porque a gente é bom nisso, viu? Vai ouvindo, vai treinando, para a gente ir se preparando. A gente é bom nessa coisa de se queixar. Então ele ouve o Clarencio e se queixa que ele ficou lá 8 anos. Aonde estava o Clarencio que durante esse tempo deixou que ele permanecesse lá? Então Clarencio esclarece pacientemente, como todo espírito superior. Clarencio, ministro de Nosso Lar, explica a ele: olha, André, o tempo todo eu estive à sua disposição. Você é que nunca conseguiu estabelecer contato comigo por causa da ausência de sintonia. Então, o conhecimento dessas coisas, dessas leituras, vai ajudar muito a gente quando chegar a nossa vez. Eu sempre coloco nas palestras ou nas turmas de estudo que eu participo, eu sempre coloco que a gente precisa fazer da prece um hábito. Acordou,
Que tal fazer uma prece? Você acordou. Nesse mesmo dia, várias pessoas foram dormir e não vão acordar vivas. Vão acordar já em outro plano. Agradece que acordou. Você vai fazer uma refeição, café da manhã, almoço, jantar, agradece. A tua prece não precisa ser uma prece que todo mundo perceba. Você não precisa fazer nenhum movimento, fazer movimento, não é necessário. Mas em pensamento, faça uma prece. Agradeça, porque muita gente gostaria muito de dispor daquele prato de comida que está na tua frente e não tem. Nesse mundo todo tem um monte de gente que não tem um prato de comida nas horas das refeições. Então, adquira o hábito de agradecer. Quando você chegar em casa, voltou do trabalho, aliás, chegou no trabalho, agradeça porque tem trabalho. Chegou em casa de volta do trabalho, agradece porque tem um lar. Então por que isso? Você não precisa se tornar aquela pessoa que faz oração o tempo todo, peça o tempo todo, porque isso está na tua cabeça. É um simples pensamento. Pensou, agradece, faz prece. Por que isso? Porque à medida que isso se torna um hábito, na hora em que te acontecer alguma coisa que te pareça anormal, você automaticamente vai entrar em prece. O que não aconteceu com André Luiz. André Luiz não tinha esse hábito. Então ele levou 8 anos para conseguir fazer uma prece sincera. Porque prece sincera não é você no meio do desespero falar: ai meu Deus do céu, me ajuda, me cura, olha eu aqui estou abandonado. Não é isso. A prece sincera é aquela que você se concentra, estabelece a sintonia e conversa com uma entidade. Pode ser teu anjo guardião, pode ser Jesus, pode ser o nosso Pai, Deus, pode ser qualquer mentor da casa espírita, um santo da igreja católica. Não quer dizer que o santo que você invocou vai vir em teu socorro, mas alguma entidade vai vir em teu socorro. Se você faz a prece sentida, honesta, pedindo socorro. Então eu sempre recomendo que faça da prece um hábito, para que no momento que acontecer alguma coisa esquisita, você já tenha o hábito de fazer essa prece. Você imagina, pessoas que desencarnam por doença, elas têm tempo de fazer prece, de se preparar, elas estão até meio que, dependendo da doença, dependendo da situação, elas estão até que meio que já preparadas para ingressar no plano espiritual. Mas e a pessoa que sofre um acidente? Um acidente de carro, um acidente de moto, a pessoa que é atropelada. Ela não esperava por aquilo. Foi muito rápido. Então de uma hora para outra ela vai estar desencarnada e não sabe. Nesse momento vai ser fundamental você ter a cabeça para fazer uma prece. E aí a tua relação com o além-túmulo vai se estabelecer automaticamente. Mas tem que ser hábito. Senão você vai demorar para conseguir se concentrar e fazer a prece. André Luiz levou 8 anos. E na conversa com o mentor, com o Clarencio, o André Luiz comenta: eu não estou entendendo por que me chamam de suicida. Eu não tirei minha própria vida. E aí o Clarencio esclarece a ele que ele é, na verdade, um suicida indireto. Ou seja, ele não tirou a vida de forma proposital, porém, pelos maus tratos oferecidos ao corpo físico, ele acabou abreviando o tempo que estava programado para ele passar na Terra encarnado. Clarencio ainda esclarece que centenas de pessoas desencarnam no planeta diariamente nessa condição. Então isso é uma coisa para a gente também prestar atenção. O corpo físico não é propriedade nossa. Ele é propriedade de Deus. Está emprestado conosco para que possamos cumprir a nossa etapa de evolução. E a gente tem que tomar muito mais cuidado com uma coisa que não nos pertence do que aquilo que é nosso, não é verdade? Quem aqui dentre os ouvintes já pegou um carro emprestado? Uma pessoa normal, uma pessoa de bem, toma muito mais cuidado com o carro emprestado do que com o próprio.
Se eu bater com o meu carro e não tiver dinheiro para consertar, ó, o problema é meu, eu fico sem carro. Como a gente cansa de ver aí carro batido, fica anos amassado lá encostado. Se o dono do carro acha que não vale a pena consertar, se ele não tem condição financeira para isso, o problema é dele. Agora, tu já pensou que pega um carro emprestado e bate com um carro emprestado? Dá para fazer isso? Dá para deixar lá o tempo que você quiser? Então o normal, quando a gente tem uma coisa que não é nossa, é que a gente tome muito mais cuidado. Né? Se a gente já toma um cuidado tremendo quando está com os nossos filhos, vai passear, vai para o zoológico, vai para a Quinta da Boa Vista, leva o nosso filho para passear, a gente toma todo cuidado. Imagina quando leva um sobrinho, quando leva um vizinho, amigo do nosso filho. O cuidado, não vou dizer que é maior, não se tem cuidado maior do que com o filho, mas você fica muito mais ligado, porque se acontece alguma coisa, que explicação que você vai dar? É o mesmo caso. O corpo físico não é seu. O corpo físico é do Pai. Está emprestado. Então nós temos o dever de cuidar dele com esmero. Porque nós não vamos devolver o corpo para ele do jeito que está funcionando, né? Nós vamos devolver o corpo já para ser transformado. Porém, o tempo programado para a nossa existência é o tempo programado para que a gente cumpra a nossa missão, para que cumpra a nossa etapa evolutiva. E se a gente destrói essa ferramenta, se a gente entrega o corpo antes do tempo, nós somos responsáveis por isso. Não é difícil entender, né? Bom, então André Luiz foi taxado de suicida porque tratou mal do corpo, não se preocupou com a saúde do corpo. No caso dele, ainda teve um agravante, que ele era médico, não pode nem dizer que não sabia, e com isso abreviou o final da sua vida. Por isso ele era chamado de suicida no mundo espiritual. Não entendia por quê. Nós temos essa possibilidade de aprender agora, entender agora e não cometer o mesmo erro. E ficou 8 anos no umbral porque demorou para estabelecer a sintonia com o Clarencio, seu protetor. Bom, vamos pegar um outro exemplo? Exemplo forte. Livro Libertação. Vou pegar só o livro do André Luiz. Vou ser só 3 exemplos, entender muito mais. Libertação. Quem leu sabe por que eu digo que o exemplo é forte. Quem não leu, talvez tenha alguma dificuldade de entender, mas eu vou tentar ser bastante claro. No livro Libertação existe uma organização, no umbral, de espíritos que se dizem juízes. E eles recebem, na condição de réus, pessoas, né, recém-desencarnadas do planeta e que chegam lá sem terem buscado a oração, sem terem buscado a prece. Então elas chegam lá perdidas, já são escolhidas pela espiritualidade que tem essa função, selecionar as pessoas que vão ser levadas para essa organização. Lá elas são julgadas e condenadas. E como condenação, elas podem ser presas, elas podem ter que cumprir determinados castigos por um tempo que nunca é curto, né? Por que Deus permite que isso aconteça? Na verdade, tudo está nas nossas mãos. Nada está na mão daqueles juízes. Tudo está nas nossas mãos. Esses espíritos que são julgados e condenados por esse tribunal, eles aceitam o julgamento. Eles aceitam a condenação. Sabe por quê? Por causa de uma coisa que se chama sentimento de culpa. O sentimento de culpa abre uma brecha nas nossas defesas espirituais para que a gente seja influenciado por espíritos que ainda se consideram nossos inimigos, que ainda se comprazem no mal, que ainda nos querem ver fracassar na nossa encarnação ou depois dela.
Então, isso é que faz o sentimento de culpa. A gente não pode confundir os conceitos. Nós somos espíritos imperfeitos, cometemos falhas, perfeitamente. Nós não podemos nos acomodar nas falhas que cometemos. Nós precisamos lutar contra essas imperfeições e buscar o aperfeiçoamento no limite da nossa capacidade. Nós temos que aproveitar bem a encarnação. Aliás, uma das maiores reclamações, tristezas, queixas de espíritos recém-desencarnados é exatamente essa. É ter desperdiçado a encarnação. Então muitos espíritos dizem que tinham os recursos disponíveis, estavam encarnados ao lado das pessoas que eles precisavam se reharmonizar e desperdiçaram a chance. Eventualmente, receberam recursos amoedados exatamente na intenção de poder usar esses recursos para ajudar o próximo. E, em vez disso, acabaram utilizando os recursos materiais apenas para a satisfação dos próprios gozos, dos próprios desejos. E aí chega lá no mundo espiritual, depois de desencarnar, se dá conta de que desperdiçou toda uma encarnação, que pode ter levado 60 anos, 80 anos. Pode ser que ele leve mais 200 anos para ter uma nova oportunidade, mais 100, isso aí a gente não tem como dizer, não sabe exatamente. Mas ele vai esperar muito tempo para ter uma nova oportunidade. E nessa nova oportunidade já não vai ser exatamente o mesmo contexto que ele teve nessa. Então uma encarnação desperdiçada é um grande prejuízo para o espírito. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Detalhe, lembrando, é uma das queixas mais comuns. É um dos motivos de maior lamentação dos desencarnados. Terceiro exemplo, ainda um livro de André Luiz. Vamos citar Ação e Reação. No livro Ação e Reação, no capítulo que se chama A História de Silas, Silas é aquele companheiro, né, que atua junto com André Luiz, já numa condição de mais elevada do que o André Luiz, já mais conhecedor de técnicas para ajudar os encarnados. O Silas conta, né, nesse capítulo que na última oportunidade que ele teve, né, encarnatória, o pai dele já herdou um dinheiro grande, né, do avô dele, e vivia então com bastante conforto material, e ele se acostumou, né, com esse conforto. O Silas era médico também, assim como André Luiz. Silas era médico na última encarnação, e em dado momento a mãe do Silas desencarna. E lá pelas tantas o pai dele resolve casar de novo. Casar com uma mulher bem mais jovem do que o pai, na mesma idade ali mais ou menos do Silas. E aí toda a preocupação do Silas, e ele explica isso com mágoa, né, dele, da falha dele, a partir do momento desse envolvimento do pai dele com a futura madrasta, com a futura esposa, ele passa a arquitetar um plano para que ela de jeito nenhum tenha condições de dividir a herança com ele. Ele era filho único. O pai morrendo, toda a herança ficaria para ele. Mas tendo uma esposa, tendo uma madrasta, ele ia ter que dividir com ela. Então toda a história triste dele vem daí. É do apego aos valores materiais, apego ao dinheiro. E ele conta mais, ele conta nesse capítulo que essa não foi a primeira vez que ele comete erro por causa de apego aos valores materiais, e que por isso mesmo ele precisa passar de novo pela mesma provação. Enquanto não aprender, vai sofrer. Então ele comenta isso. A tristeza dele por ter sucumbido a dar mais valor aos valores materiais
do que a vida das pessoas, do que os valores espirituais, do que a afeição. Então, esses 3 exemplos dos livros do André Luiz, eu separei, mas tem muitos outros. Tem no livro Missionários da Luz também, e em outros livros. No próprio Nosso Lar, conta outros exemplos. Eu peguei o André Luiz, mas conta outros exemplos também. No Nosso Lar, por exemplo, eu falei que no mundo espiritual você não consegue se esconder, né? Você não consegue esconder as coisas que você faz. Então eu vou citar um caso, esse livro foi lido por muita gente, então muita gente que assistiu essa palestra vai lembrar disso que eu vou falar. No Nosso Lar acontece uma situação em que uma mulher, vestida em andrajos, né, ela se aproxima dos portões do Nosso Lar e começa a pedir socorro, num tom assim muito choroso, muito lamentoso, né? Aí a mulher começa lá: socorro, irmãos da luz, me recebam, me socorro, eu estou aqui perdida, tal. Aí o André Luiz se dirige, né, a esses portões em companhia da Narcisa. Narcisa, aquela enfermeira, né, que já tinha muita experiência no Nosso Lar. E pelo André Luiz, ele teria aberto os portões do Nosso Lar para poder receber aquela irmã infeliz. Mas a Narcisa conversa com ela, diz que infelizmente não tem autorização para abrir os portões. E o André não entende, né? Mas como assim? Por que essa descaridade? Por que não receber a irmã sofredora? E aí a Narcisa chama a atenção dele, né? Quem lê o livro, se já não lembrou, vai lembrar agora. Chama a atenção dele. Observa quantos pontos pretos ela tem em torno dela, em torno da cabeça. E ele não consegue enxergar, né? Porque ele não tem ainda essa capacidade, essa visão. Então ele não consegue se dar conta do que está acontecendo. E ela chama atenção. Essa irmã trabalhou na Terra como aborteira. Trabalhava numa equipe que praticava aborto. E ela tinha, eu não me lembro o número exato, algo como 80, sei lá, um número assim bem grande. 80 pontos negros em torno dela, que cada um significava um aborto que ela fez. E o problema é que ela cometeu esse crime e não estava absolutamente arrependida. Toda aquela cena que ela criou, ajuda a irmã necessitada aqui, é preciso de apoio. Na verdade, tudo aquilo era uma atuação. Ela queria invadir o Nosso Lar para poder perturbar o ambiente lá dentro. Mas a Narcisa, que já tem esse olhar mais desenvolvido, percebe, chama a atenção do André Luiz e diz: observa só como ela vai reagir à minha negativa. Então, como a Narcisa diz que não vai ceder ao pedido dela, não vai deixar que ela entre, ela aos poucos vai perdendo completamente o controle, até que ela começa a atacar com palavras a Narcisa e a toda a instituição Nosso Lar. Então ela não tinha nada de coitadinha, de arrependimento, querendo ajuda. Ela queria invadir aquele ambiente para poder perturbar, para poder criar um problema ali dentro. Porque a luz incomoda a quem não tem, certo? Então, ela estava querendo somente tumultuar. E o André Luiz, como não tinha ainda essa visão desenvolvida, ele não percebeu. A propósito, quando eu falei na questão dos espíritos que são julgados por aquele tribunal, numa região infernal lá, né, da região umbralina, eles traziam em si o sentimento de culpa, e por se sentirem culpados, por admitirem a culpa, eles eram presas fáceis desses juízes. E aí eles aceitavam qualquer que fosse o castigo que lhe dessem. Muitas vezes o castigo era: você vai ter o corpo de um animal, né? Então, num dos exemplos clássicos que o livro cita, um dos juízes diz para ela: você é uma loba, ele repete, uma loba 3 vezes, se não me engano. E a mulher, como aceita o castigo, ela se transforma numa loba.
e fica lá em cativeiro. Ela aceita a pena. Por quê? Culpa. Eu não completei esse pensamento, vou completar agora. O sentimento de culpa, então, ele é uma grande brecha nas nossas defesas espirituais, nas nossas defesas psicológicas, para desenvolver possibilidade de sermos dominados por espíritos ainda mais imperfeitos do que nós, certo? Então, nós não podemos nos acomodar nas nossas falhas. A gente precisa lutar contra elas para melhorar, para recuperar essa encarnação enquanto é tempo e sairmos daqui melhores do que entramos, para enfim ter proveito esses 60, 70, 80 anos na carne. Mas não adianta cultivarmos o sentimento de culpa. Se reconhecemos que erramos em determinada situação, a gente precisa agora partir para reparação. E quais são os 3 passos ali para você se recuperar de uma falta? Arrependimento, expiação e reparação. Não dá para escapar da expiação. O arrependimento só não é suficiente, como outras crenças acham. Basta se arrepender, você está salvo. Basta se arrepender e você vai ser admitido no trono do Senhor como uma pessoa salva de todos os pecados. O Espiritismo ensina a gente que, além do arrependimento, você vai ter que passar pela expiação e pela reparação. Então, se nós cometemos um erro, normalmente um erro, quanto mais grave, maior a culpa, certo? Você cometeu um erro grave. Tem condição de fazer alguma coisa ainda para reparar? A pessoa que você prejudicou está entre nós ainda? Tem como devolver o que você tirou dela? Tem como pedir desculpa? Tem como reatar as relações? Em suma, tem como desfazer um pouco do mal que você causou? Parte para isso. Parte para isso. Para evitar que ou você ou essa pessoa que você prejudicou desencarnem, e aí a gente passa para o mundo espiritual na condição de inimigos, ou na condição de magoado, na condição de prejudicado, ou de pior, na condição de prejudicador. Cuida disso enquanto está aqui, enquanto está encarnado. Repara esse erro na medida do possível. Tem erro que você não pode reparar integralmente. Porém, não cultive o sentimento de culpa. O que você já fez, está feito. Dá para reparar? Não dá para reparar. A pessoa não está mais entre nós. Tá bom. Então, uma das formas de você se libertar, ou se livrar, ou diminuir a tua expiação pelo mal que você fez, é fazendo o bem. Então faça o bem. Faça o bem por essa pessoa, pelos filhos, pelos netos dela. Faça o bem a instituições. Mas de alguma forma faça o bem. Porque o bem vai ajudar você a diminuir a parcela de mal que você causou. Vai diminuir o tamanho da tua expiação. E nós vemos isso em vários exemplos. Em vários exemplos que eu digo que foi escrito, Então vamos lá. Vamos pagar o mal com o bem. O que não adianta, o que não nos traz nenhum benefício é o sentimento de culpa. Eu acho que nós podemos comparar o sentimento de culpa com a autoflagelação, que se fazia no passado, inclusive é assunto do Livro dos Espíritos, porque antigamente as pessoas tinham o hábito de se autoflagelar para compensar pelo mal que fizeram. Então acreditava que se autoflagelando ela estava, de alguma forma, pagando o que fez de mal. E, no entanto, a doutrina espírita explica pra gente, a autoflagelação vai fazer você se machucar, beleza, mas não compensa o mal que fez a outrem. Então não resolve nada a flagelação. Então vamos lá. Esse assunto é muito importante ficar bem definido. O sentimento de culpa abre uma brecha enorme, nós não devemos cultivá-lo. Se a gente se sente culpado hoje por alguma coisa, vamos fazer o bem
para tentar contrabalançar com esse mal. E em prece, peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas que você prejudicou, aos grupos que você prejudicou, mas não leve para o túmulo o sentimento de culpa. Só vai te prejudicar. E se você adquire o hábito de fazer a oração, então no momento que você desencarnar, você automaticamente fazendo preces, você vai estar sendo socorrido. Você vai estar recebendo a visita de espíritos no bem, do seu mentor espiritual, daquele a quem você pediu socorro. Você pediu socorro a Dr. Bezerra de Menezes, a Francisco de Assis, a Fabiano de Cristo. Você vai ser atendido por essas entidades ou por enviados dela. Os prepostos dessas entidades vão vir te socorrer. Então você nunca vai estar desamparado. Quem cai nas garras de espíritos vampiros, espíritos que ainda se aproveitam das nossas falhas para se vingar, por exemplo, quem cai nas garras desses espíritos são pessoas que não se preparam, que não se defendem, que não buscam o bem, que não chamam pelo bem. Então elas ficam sem defesa, ficam indefesas, ficam despreparadas. Então a gente precisa treinar isso, treinar a oração, treinar a prece em todo momento de dificuldade. Porque naturalmente aconteceu alguma coisa estranha. Imagina, você está num hospital, você foi internado no hospital. De repente você começa a se afastar do corpo, você está vendo o teu próprio corpo. Será que você morreu? Não sei, tanto faz, na dúvida entra em prece. Na dúvida entra em prece. Que você vai ser automaticamente beneficiado. Vai receber o apoio do bem, se a tua prece for sincera. Por isso tem que treinar. Quem nunca fez prece começar hoje não vai ter o efeito que a gente espera. Mas daqui a um tempinho já tem. É só questão de hábito. Então a gente precisa aprender a ser grato, agradecer a tudo que a gente tem, agradecer ao corpo físico, à família, à comida da mesa, ao emprego, ao trabalho, ao rendimento, a tudo que nos mantém vivo, agradecer a doutrina espírita, que nos dá essa possibilidade de entendimento da vida real. Que a nossa vida real não é material, né? A nossa pátria, o nosso lar é o mundo espiritual. A gente vem aqui, cumpre uma etapa curtíssima, porque você imagina para quem tem vida eterna, o que são 80 anos, 90 anos, 70 anos? Não é nada. Imagina se a gente vai viver bilhões de anos, o que são 80 anos? É menos do que um piscar de olho na nossa encarnação atual. Então vamos lá, gente. Esses conceitos precisam ficar muito bem claros para que não haja interpretação errada. Então vamos lá. Se por um lado, relações além túmulo, afinidades, lugares para onde vamos. Então, se por um lado a gente vai deixar aqui no planeta, ao desencarnar, alguns amores, algumas pessoas pelas quais somos apaixonados, seja esposa, marido, filhos, netos. Pai e mãe já é mais difícil, né? Porque na ordem natural das coisas, primeiro vão os pais. Mas acontece, tem gente que desencarna jovem e ainda tem pai e mãe vivos. Se por um lado a gente desencarna e causa uma separação temporária, que como sempre é um tempo muito curto, pensa nos nossos milhões e bilhões de anos de vida, que o tempo de separação é muito curto. Por outro lado, a gente vai estar reencontrando com amores nossos que já partiram para a pátria espiritual antes da gente. Então, se aqui na Terra, ao desencarnar, nós vamos ter velório e choro, e gente triste porque a gente foi, do lado de lá é uma festa. Do lado de lá a gente vai encontrar os avós, talvez os pais, talvez amigos queridos do coração que partiram antes, vão estar esperando a gente lá. E aí é importante aquela questão da afinidade, né? Para que a gente possa estar em planos próximos. O livro também trata disso nesse capítulo, quando ele diz para a gente que espíritos superiores não têm limitação. Eles podem ir aonde quiserem. Mas os espíritos não tão superiores assim, que é o caso da maioria de nós,
a nossa excursão no espaço é limitada ao nosso limite de evolução. Daquele ponto para baixo a gente pode ir, para cima não pode. A lei fala de ascensão moral. Ascensão moral você não pode comprar, não pode subornar, você tem que conquistar. Então, só para lembrar, por exemplo, lá no livro Nosso Lar ainda, a mãe do André Luiz morava numa colônia de nível vibratório superior ao Nosso Lar. Então, André Luiz não podia visitá-la na colônia em que ela morava. Mas ela podia, quando quisesse, ver o André Luiz. Isso acontece, no caso do livro La Libertação, isso acontece lá também com a mãe do chefe da organização lá infernal, a chefe dos juízes lá. O nome é Gregório. A mãe dele, num plano muito elevado, solicita ajuda na colônia, né, no Nosso Lar, e lá vai o André Luiz com esqueci o nome dele agora, com um ajudante, né, o André Luiz é que é ajudante dele. E eles vão lá para se infiltrar nessa colônia, ter a oportunidade de conversar com o Gregório e criar lá uma situação, um movimento onde eles pudessem dizer para Gregório: tua mãe vela por ti. Nós estamos aqui com o único propósito de te fazer refletir e te ajudar. Então, em qualquer nível que a gente esteja, haverá pessoas queridas nossas, em níveis superiores, que estarão velando por nós, estarão nos ajudando, olhando para nós, buscando ajuda para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é a da sintonia. Por isso, a prece. Vou voltar nisso sempre. Por isso a prece sempre, buscando sempre a sintonia com a espiritualidade superior, para que a gente ofereça possibilidade de sermos nós mesmos ajudados, não é de ajudar ninguém não, de oferecer a possibilidade de receber ajuda. Então, por isso a prece, por isso a sintonia. Em vários outros livros do André Luiz, a gente percebe essa questão do intercâmbio entre os planos superiores e inferiores. Acho que é no Missionários da Luz que uma colônia que o André Luiz precisa chegar de passagem para poder chegar na Terra. Nessa colônia, o chefe da colônia recebe André Luiz na presença da esposa. E a esposa também não morava naquela colônia. Ela era de uma colônia superior e que ia com frequência lá ajudar o marido a cumprir a sua missão, que ele administrava essa colônia, mas ela estava no nível superior. Ela ia muitas vezes lá ajudá-lo. Então é bom a gente saber, é tão confortante a gente saber que nós vamos ter essa possibilidade. Então as relações no além-túmulo vão respeitar as leis da sintonia e as leis da ascensão moral. Só vai enfrentar problemas após desencarnar as pessoas que nessa vida estão cegas para a vida espiritual, não estão dando importância nenhuma, estão vivendo uma vida puramente material, agindo inconsequentemente, sem se preocupar, né, com o que vai acontecer, se vão ter que responder por isso ou não. Então é muito importante a gente saber que a vida não termina. Tudo que eu faço hoje vai se refletir na minha vida futura, de bom e de mal. Graças a Deus, de bom, né? Então, sempre nos preocuparmos daqui para frente em corrigir falhas que já cometemos e não alimentar um sentimento de culpa, nada de dizer, puxa, mas eu sou ruim mesmo, te contar aqui, que coisa ruim que eu sou, já tive uma oportunidade, já tive outra e perdi todas. Ótimo, não perca a próxima. Ótimo.
trilha um caminho, cria uma situação, inventa para você uma situação onde você possa fazer o bem. E assim você vai pagando o mal com o bem. Então, esse era o recado, né, que eu chama mais atenção desse tema, como é que eu chamei? Instigante. Como é que eu chamei o tema? Deixa eu ver, acho que eu escrevi. Perturbador. Então, essa é o recado do tema perturbador. Faça o bem. Ore sempre. Não cultive culpa. E corrija todo o mal que você fez. À medida que você faz isso, você não volta a reincidir no mesmo erro. Porque aquilo ali a gente já começa a reagir. A mente já começa a reagir ao mal que você faz. Não pague o mal com o mal. Se alguém traz o mal para você, se alguém te trata, te faz mal, você atraiu aquela situação. Por alguma imperfeição ainda, o teu perispírito está atraindo a situação. Em outras palavras, nós não passamos por nenhum problema que não merecemos passar. Então não tem em quem eu botar a culpa. Todas as dificuldades que eu enfrento, e eu enfrento muitas, e eu acredito que você também, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nenhum de nós aqui é missionário, nenhum de nós é anjo ainda. Estamos caminhando para lá. Ainda falta um bom pedaço. Mas já estamos no caminho, já temos a consciência de que fazer o bem é o caminho da felicidade. E fazer o mal, tirar proveito, gozar das coisas da terra aqui de forma ilícita, só vai trazer mais sofrimento para o futuro. Não vale a pena. A matemática, nesse caso, é furada. Bom, meus queridos, esse era o recado que eu preparei para esse tema. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido possível, né, fazer reflexões. E o que é mais importante, que altere de alguma forma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Né? É para isso que a gente assiste palestras. Não é para assistir e dizer, puxa, falou bem, ou criticar, não é isso. A gente assiste palestra para poder refletir e mudar. Muito boa noite.